A Já falou com o página. Gleison? Aham, tá gravando. Tá. Então vamos lá. É, a gente falou do primeiro princípio que manifesta, O que é o Avatar? que rege a manifestação do Avatar, e agora a gente vai falar do segundo, né, que está ligado ao primeiro, né, assim, que é muito, você vê que é tudo uma coisa só, na verdade, que é justamente o princípio da adequação, né, ou seja, Faz um Avatar a ser um Avatar, certo? O primeiro princípio, o primeiro é o da ele completude, o saber que segundo ele é a é um adequação, Avatar, que ele está consciente e onipresente, certo? certo, e o segundo é o da adequação. Tá. A adequação seria o enquadramento contextual da ação do Avatar no mundo, né? Então, assim, todas as ações do Avatar, elas são, digamos assim, elas passam por um ajustamento situacional, né? Que o Dilip chama assim, né? Bom, saindo a gente, né, falou da completude, que é a consciência dele de que ele é a verdade, e as ações dele são todas conscientes, né? São todas, por isso que ela chega nessa metamoralidade que a gente comenta no primeiro princípio. Então, Consciente e onisciente, né? Consciente e onisciente. O sim, que sim, ele vai é a verdade. implicar na segunda característica, que é ele está em outro e proto yoga, né? Aham, Ele está sim, em cada uma pessoa, ele conseguir estar conscientemente com cada pessoa e ao mesmo tempo ele está com todo o universo individualmente, né? Ao mesmo tempo em todo, em conjunto e também individualmente, né? E acima isso, da moral. isso. Então, esse princípio da adequação, ele vai se revelar justamente no ajustamento dos ensinamentos do mestre aos diferentes graus de alienação do sofrimento de todos os entes. Então, as ações do mestre são todas adequadas ao contexto e ao que cada um precisa, quando precisa dele, quando vai a ele. E o que é preciso ser feito, né? Então, essa adequação dele, ela é percebida nas ações. O Dilip divide aqui as ações do mestre ressignificadas de duas formas, assim, em duas dimensões, né? Que são todas ações profiláticas, as ações do mestre, né? E você vai ver essa profilaxia, essa ação dele sempre pedagógica, né? Sempre adequada, né? E ajustada, de duas formas. A primeira seria uma dimensão geral, ele chama de uma dimensão geral dessa ação do mestre, que ela está ligada justamente ao Dharma, à comunidade, né? Então ele ajusta suas ações, todas as ações do mestre, para com a comunidade, elas vão ser visando justamente o cumprimento do Dharma, assim, dando, né, fazendo com que o Dharma seja cumprido. E a segunda dimensão das ações do mestre, a gente pode pôr assim, das ações profiláticas dele, né, que o Dilip chama, seria uma dimensão iniciática, que está ligada à moksha, né, que seria as ações dele para com o indivíduo iniciado, né, para com o Arjuna no contexto ali de poder encaminhar o Arjuna no caminho soteriológico, né? E ao mesmo tempo a primeira. Então isso aqui se dá ao mesmo tempo, mas o Dilip consegue dividir isso. Ele divide isso justamente para a gente perceber, né? Que ele age tanto na comunidade, né? Aqui para restabelecer o Dharma, para poder fazer que a guerra aconteça e que o bem vença, digamos assim, e ao mesmo tempo ele age com a Arjuna, né? Nas ações do Arjuna que está no nível de iniciado, que tem os pré-requisitos para poder fazer essa ressignificação e passar por esse caminho, que é o segundo nível. Individualmente. Oi? Individualmente. Individualmente. Individualmente, como é o caso aí do Exatamente. exemplo que nós demos em off. Isso. Então, aí a gente parou exatamente nisso, né? Que aqui na página 100, o final do primeiro parágrafo, digamos assim. Gente, assim, só uma pergunta aqui, parênteses rapidinho, de sim ou não.
Por um acaso, Rosana ou Pablo, o Dilip comentou com vocês sobre o dia que que ele escolheu para estar no Rio, para fazer aquele grupo de estudos? Não. Que eu me lembre, não. Eu conversei com ele, acho que está tudo muito no ar, assim. Não, eu até tentei tocar, falei, né? Porque sabe, você vai montar os grupos de estudo. Daí ele me olhou assim, uma cara meio de surpresa, do tipo, será que o Pablo que falou? Sei lá, não sei. Caraca, mas a gente conversou na frente dele, né? Não, mas você comentou que ele já tinha montado ali com o Alexandre, estava montando alguma coisa, Ah, não. tá. Então, isso foi, né? Aí depois o Pablo comentou que ele tinha talvez a intenção de dois Ai, que grupos. saco, gente. Aí ele não falou Isso. nada, assim. Eu dei uma indireta para ver se ele falava alguma coisa, ele não falou nada. Então, Eu acho que ele está deixando tudo pro ano que vem. Ele vai também Pois tirar é, acho. né? férias e deixar. Complicado. Aí a gente tem que organizar a vida, não consegue. Eu tô contando com o universo. Ah, eu também. Não dá para fazer nada, porque, inclusive, matrícula para disciplina isolada é só final de janeiro, eu acho, não é? Porque começa em fevereiro as aulas, não é isso? Uhum. Ele deve marcar reuniões aí com quem ele quer que participe, com quem ele vai convidar e tudo assim, com a gente, mais o pessoal de lá para tentar chegar numa data. Eu Num acredito que sim, dia, tomara, né? Que ele porque ele seja também gentil. não, porque ele também tem essa liberdade, de certa forma, de escolher o dia que ele vai dar aula, se vai ser de manhã, se vai ser à noite na graduação, na pós-graduação. Sim, ele não tem uma liberdade total, mas acho que dentro do departamento, né, ele consegue negociar lá. Eu queria dar aula em Juiz de Fora, na graduação, às Ah, quartas de manhã, na é, pós, ele na quarta à costuma pegar noite. quarta, né? Em Juiz de É, Fora. Eu pensei na. Então, tô na dúvida se ele daria. Aí eu fiquei aqui confabulando, né? De repente ele vem ficar no Rio segunda ou terça. ele vai tentar, acho que é por isso que ele não deu nenhuma previsão de. Ele vai tentar ajustar isso de uma forma que ele venha aqui um dia só, pelo que ele tinha falado. É, então, aí eu fiquei pensando, ele vai para Juiz de Fora na quarta. Ele não vai voltar, tipo, na quinta para dar aula no Rio. Eu Não não vai porque duvido, vai chegar cansado, ó, a louca. Não dá para não duvido. saber, né? Não dá para saber. Eu imagino assim, que a hora que abrir a matrícula, é assim, ou você vai ou você não vai, entendeu? Você É, podia ir e vai atrás dele, ou então fala Deus e fica mais um semestre aí esperando, né? Porque não O dá para se Dilipe não programar descansa, antes. não, Roberto. Ele não descansa, assim. Eu fico impressionado. ele só não responde a gente, né? Mas ele não É, descansa. ele não descansa. É impressionante. É sério mesmo, assim. Acho que ele faz as coisas tão assim, de uma forma diferente, que para ele isso não é cansar, sabe? Ele tem o cansaço físico, mas para ele, então ele perfeitamente, eu acredito que ele termina uma aula aqui, se precisar ele vai para o Rio na mesma noite. Assim, é, ele consegue, enfim, tudo que eu já vi do Dilipe, eu fico impressionado com tanto de coisa que ele dá conta de fazer. E eu nunca vi ele assim, cara, eu não posso porque eu preciso descansar, nunca. Para ele não tem descansar, não, sabe? Para ele é, Tá. enfim, ensinar o Eu vou tempo perguntar ao todo. Alexandre se ele não falou, se eles não se falaram, porque o Alexandre ia convidá-lo para dar uma aula lá na graduação. Então eu sei que eles iam se falar. Aí com o Alexandre é pai bola, manda mensagem, responde na mesma hora. Eu tinha a Graduação de data. quê? Graduação de quê? É do curso de filosofia do Pedro II, da graduação, em uma licenciatura. E aí ele está dando uma disciplina sobre o Bhagavad Gita. Aí ele disse para mim que ia convidar o Dilip para fazer uma fala lá, mas eu não sei se já rolou. Eu até falei, pô, me avisa aí, se a gente vai, porque é online, aí dava pra gente ver. Ele entra de férias dia 13 de dezembro. Então, até dia 13 eu acho que ele está no Brasil. Ele deve viajar ali logo depois do dia 13. Bom, já que a gente está abrindo tanto tempo, gente, vou falar o seguinte: é que tem aquele filme que começa amanhã, inaugurar. Ele tinha vontade de ir lá assistir. E é perto lá da casa dele, Laranjeiras. Daqui de Juiz de Fora, Pablo, dá pra gente fazer um batidão e de volta. Tipo, num domingo, vai de manhã cedo, assiste o filme, depois do Como almoço e assim, já volta gente? de Qual tarde. filme? Aquele filme, gente, sobre yoga. Foi você que mandou, Roberta. Que começa amanhã em todo o Tô Brasil. sabendo, eu não. Hora é claro que não tem, né? Eu também Ai, não Tá sei gente, bom. que filme que é. agora eu não tô podendo ficar gastando dinheiro, não.
Então tá. Não, Estou em um vai ser momento de uma boa a contenção. gente encontrar de novo antes do final do ano, mas tudo bem. Que aí a gente já ia conversava com ele. Aí essa aqui ia ser minha proposta, mas Mas tudo ele não bem. está nem respondendo a gente, Sumécia, o que a gente está falando. Mas a gente vai, mas ele, se a gente A gente vai o perguntar, quê? Vai lá e bate na porta? proposta, se a gente tiver uma proposta, ele vai responder. É isso. Eu ia Ah, não propor isso, a gente sei. conversar, assistir o filme e conversar sobre isso. Mas então tá bom, vamos continuar, gente, para voltar pro texto, senão a gente não termina Vamos. nunca. Vamos lá. Então vamos. Bom, oi? Página 100? Uhum. Página 100. Acho que podemos começar a ler o parágrafo. A gente pode começar a ler o É parágrafo, o então. segundo, né? Então vamos lá. A vida do Krishna, né, dá testemunho exuberante dessa dupla funcionalidade da qual a gente falou agora do Avatar. A função profilática do nível laico popular, ou seja, ligada ao Dharma, né, ela está comprometida com a revitalização e a preservação da moralidade e dos bons costumes, que é justamente o que a gente chama de Dharma aqui, né? E sua expressão concreta é a intervenção decisiva de Krishna na guerra do Mahabharata, de forma a assegurar a vitória dos primos, Pandavas, né? O que está de forma a assegurar a vitória dos primos Pandavas, do bem, vamos botar assim entre aspas, né? Que o Dilip chama lá no outro parágrafo. O que está em causa é a sobrevivência da comunidade enquanto plataforma para o exercício do drama da existência. E a função profilática do nível iniciático está comprometida com o ensinamento secreto, isto é, o ensinamento que exige o cumprimento de pré-requisitos sobre o fundamento último, né, o ensinamento sobre, quer dizer, está comprometido com o ensinamento secreto sobre o fundamento último de toda a ação. A ação correta enquanto transcendência das boas ou más ações, e o exercício da ação desinteressada ou desapegada. Ou seja, é o segundo nível que ele ensina para o Arjuna o caminho do Karma Yoga, das ações Paz. corretas, isso. Isso. Sua expressão concreta é o diálogo instrucional entre o Krishna, que é o mestre, nesse caso, né, e o Arjuna, que então é o discípulo dele, que constitui a essência da narrativa do Bhagavad Gita. Há, portanto, que distinguir a guerra enquanto evento de realização dos objetivos do nível laico popular e a guerra enquanto contexto muito especial que desperta no guerreiro Arjuna e somente nele a perplexidade que atesta o cumprimento dos pré-requisitos necessários e o apelo à intervenção soteriológica de Krishna, visando a realização dos objetivos do nível iniciático, de moksha, né? Então, a gente precisa fazer essa distinção aqui que o Dilip pede, porque a segunda parte, digamos assim, instrucional, ela é só para o Arjuna, né? E tem uma ação toda ali contextualizada que é justamente de garantir a vitória dos Pandavas, que Krishna intervém na guerra justamente por isso. E é só para o Arjuna, a questão do pré-requisito, né? De todos os guerreiros que estavam ali, ele era o único preparado para ouvir esse ensinamento. Em outras palavras, se o Mahabharata, como um todo, tem por objetivo veicular o protagonismo de Krishna enquanto restaurador do Dharma, né? Ou seja, contexto da comunidade, o Dharma comunitário, o Bhagavad Gita em particular, então, como um todo, é o Dharma, né? O Bhagavad Gita em particular tem por objetivo veicular o protagonismo do Krishna enquanto mestre iniciático do Arjuna, que visa encaminhá-lo à realização última de moksha, isto é, a superação definitiva do sofrimento, aqui e agora, nesta vida. O termo que designa essa condição de transformação radical, né, a condição que o Arjuna pode chegar se ele seguir os ensinamentos do Krishna, eu falo assim por causa do Anu Gita, né, que o Dilip falou que o Arjuna não seguiu,
né? Vacilão. Exatamente. Então, essa Você tá condição falando? de transformação radical. Oi? Você tá falando? É que o Arjuna, depois dessa história toda, ele simplesmente não segue, vai, não caga na latinha. Vai. Não é possível, ele Ele segue, esquece gente. tudo. É Ele esquece possível, tudo que o Krishna gata. falou. Ele Tem um não outro segue. texto, tem um outro texto, Sumaya, que o Dilip comentou, que chama Anugita. O que que é Anu mesmo, Pablo? Ano é um prefixo que acho que significa justamente após, depois, além. Após. É, Eu faz acho que sentido. sim. E aí, Anugita. nesse Anugita, o Krishna disse que, o Arjuna disse que não lembra muita coisa do que o Krishna tinha ensinado, entendeu? Vem perguntar de novo como que era aquele babado Como é que mesmo. é mesmo, hein? Que eu já tô lá fazendo merda de novo. Dá para você me ajudar de novo? Então, parece que ele não seguiu, entendeu? E o Krishna não O que fala nos com ele, né? deixa, o que nos Não, deixa mais perto de Arjuna, você entendeu? Eu sempre A penso assim. humanidade de Arjuna tá aí, né? Exato, exato. Eu gosto. e o Krishna fala com ele, né? De segundo de Dilip, eu nunca li o texto. Fala com ele, fala, não, aquilo lá eu te falei naquele contexto, agora eu vou te falar outra coisa. Ou seja, eu vou Esquece. te falar o que você Se você não precisa ouvir aprendeu agora. lá, Pensa. agora a lição é outra. É mais ou menos isso. Que é esse ajuste da ação do mestre, justamente, entendeu? Assim, ele vai ensinar no fim das contas a mesma coisa, mas ele vai ajustar aquele contexto, já não é mais na guerra que ele está, o contexto já é outro, né? Então, assim, Mas deixa eu te perguntar, aqui no texto ele fala, né? Ele usa o Diva Mukta, mas que na verdade, na real, não foi uma transformação radical, né? então, assim, eu não sei o contexto desse Anugita, sabe? Assim, a gente também não pode radicalizar e achar que isso aqui nesse texto, o Anugita conta essa história que o Arjuna não seguiu e que reencontrou o Krishna e perguntou tudo para ele. Não quer dizer assim que talvez existam outros textos aí que vão falar de uma condição de Arjuna, de que ele seguiu, de que fez outras coisas, porque são todos textos pedagógicos, né, para serem revisitados e para serem contextualizados e transformados. Então, Com o mesmo não é objetivo uma de Jivamukti, iluminação em vida, isso, né? né? Assim, então, E qual é a assim, diferença entre Diva Mukta e o Chitta Pragnana? não Parece tem que não tem? diferença, são Tita sinônimos. Praguiana, onde é que tá Tita Praguiana aqui, gente? Não Não, tá aqui, não tem não. aí, não. Não Mas eu tem acho muita que, diferença, pelo não. que parece, é uma outra expressão para a mesma coisa. Para a É, mesma coisa que Diva. Essa é a impressão que eu tenho. isso. É porque, assim, ó, se a gente pegar o termo em sânscrito para a gente analisar, né? Diva Mukti, né, seria que ele ainda põe literalmente iluminação em vida, né? Strita Pragnana, strita vem da raiz sta, stati, que é estabelecido, firme, né? Pleno no Então, seu propósito, alguma coisa assim, pleno, né? que a gente traduz como permanecer lá no estudo Tá, do sânscrito. Então, permanecido, fixo, firme. Então, é firme no pragna, que é o conhecimento. Né? Pragna é sinônimo de gnana, se não me engano, né? Se eu posso estar Então tem confundindo. diferença sim, não é igual É, não. E, Uma não, coisa é mas é o você ter mesmo. salvação, que é você chegar a, sei lá, chamar de, mas você já retornar para a vida comum, que você, se você não continuar trabalhando, ou seja, como é que é o nome desse negócio aí? Gita o quê? Como é que é o nome disso aí? Strita Pragna. Como é que é? Stita Pragnani. Se Strita você não Tita. continuar com Stita Pragnani, você nunca mais vai fazer a sua iluminação em vida. Você não vai ter de novo iluminação em vida. Você nunca vai ser a mesma pessoa uma vez que atinge a iluminação em vida. Mas para você continuar indo a chamade, você precisa permanecer no conhecimento, ficar na meta. Senão você perde, Mas você esse volta sujeito, o Sumaé, esse para a lei sujeito, do ele é o universo. equivalente. O Stita Pragnana, ele é o equivalente a um mestre.
Então, Ele- um mestre, um guru aqui da Tita Terra, né? Pragnana é um mestre ou é um conceito de existência, assim, de uma não, parte da existência? então, é isso que eu estava explicando. Strita Prajna é firme na Não, é uma sabedoria, pessoa. no conhecimento. O Strita Prajnana é aquele que permanece firme no conhecimento, ou seja, é o sábio, é o Divamukta, entendeu? É porque, então, assim, é uma característica do Divamukta, você pode colocar assim, mas que também mostra, porque nenhuma característica vai esgotar ele, mas vai mostrar Então, uma forma que ele mas eu é, que ele age. depois a gente podia até perguntar depois, mas eu creio que todo Jiva Mukti, ou Jiva Mukta, que é aquele que está iluminado em vida, ele é um sábio ou um, como é que é o nome que chama? Stita, o quê? Strita Prajnana. Stita Pragnana, se depois puder escrever para não ficar falando errado aqui, se puder escrever no chat. Agora, mas nem todos Stita Pragnana não necessariamente é um iluminado em vida. Ele pode estar buscando o conhecimento e agindo conforme, mas não necessariamente ele já atingiu a iluminação em vida. Esses pormenores Mas aí eu quem não lá vou saber te fechar, não. já atingiu a iluminação em vida, ela pode continuar atingindo desde que mantenha-se no conhecimento, né? Eu não sei se enfim. Não me parece que seja isso, mas eu É, também não tenho Vamos como perguntar. confirmar. É uma das perguntas que a gente falou que ia fazer, ia colocar. Vou colocar aqui atrás do livro para lembrar. Alguém ia fazer outras perguntas. Não sei se vocês estão anotando aí as perguntas de vocês, mas a gente tinha combinado que nós íamos perguntar. Na verdade, assim, muitas coisas que são colocadas aqui para mim também são respondidas. Então, assim, acho que essa é uma que a gente, né, talvez não tenha condições de responder. Peraí que eu estou escrevendo aqui. Um pouquinho de garganta arranhando, se não ligam, não. Se eu ficar. Como é que escreve, por favor? Stita o quê? Vou colocar aí, peraí. Pablo está escrevendo. Pô, essa colocação também aqui, né, que ele diz em outras palavras, se o Mahabharata como um todo tem por objetivo veicular o protagonismo de Krishna enquanto restaurador, ele fala do Dharma comunitário. Eu me lembro de ter feito uma pergunta para o Dilip, isso às vezes meu Deus do céu, eu perguntei sobre o termo adharma, ou adármico, né, o que estaria fora, ao contrário ao Dharma, e aí, assim, resumidamente, a resposta dele foi no sentido de nada está fora, tudo está dentro. Tá. Como é que é? Desculpa, Ele fala Roberto, você aqui, tava. né, ele cita aqui no texto o Dharma comunitário, né, por exemplo. Estou só buscando aqui como uma referenciazinha, mas aí eu lembro de eu ter perguntado a ele sobre a palavra adármico, que eu já ouvi algumas pessoas usando e tudo mais. E aí, depois de 1 milhão de coisas ditas, né, ele meio que quis dizer o seguinte, que nada é adármico. Porque nada tá fora, tudo tá dentro, tudo faz parte, tudo, como é que é? Tudo tem cabimento, né? Tem o seu lugar. Mas eu acho confuso isso para entender. Então, o que é restaurar o Dharma comunitário? Ah, legal. Bom, posso falar o que eu penso? Eu acho que o que ele fala de uma forma geral, ele está falando de Lila. Tudo está dentro de Lila, que é o jogo cósmico, da dança, do grande dançarino do universo. Tudo está dentro dele, está dentro do controle da mente dele. Então, tudo pode. Tanto é que tem o Ramakrishna, eu tenho que ler isso. Ramakrishna, não, ai, esqueci o nome. Como é que é o nome, gente? Tem o Brahma Mahabharata e Krishna. o Rama.
Maiana. Ramayana. Ramayana. Rama foi Ramayana. engraçado Eu não agora. entendo o que ela quer dizer. Maiana. Rapidinho, Maia, só Aham. porque era ama, era Rama. Rama. não é Ramayana. Ra é H para ele. Ramayana. Então, até os maus, eles podem atingir iluminação. Então, para a grande consciência cósmica, tudo bem se você é bom, se você é mau, isso não importa para ele. Porque tudo está dentro do jogo cósmico, tudo está dentro dos atritos para que a gente possa crescer, porque tudo vai, de uma forma ou de outra, vai voltar para a origem, para a grande consciência. Tudo vai depois em direção ao Dharma. Algumas vezes, algumas peças do grande teatro cósmico, às vezes elas precisam ser como que, parece que vão para trás, né? E para que outros vão avançando, enfim. É preciso ter superação sempre, para que a gente tenha consciência dessa superação e a gente possa crescer e se iluminar. Porém, não importa se você é mau ou se você é bom, porque você pode atingir. Lembrando do Ramayana que tinha uma figura que odiava, acho que é o Ramayana mesmo, odiava Krishna. Acho que é Krishna, ou Rama. Ou era o Rama que ele odiava. Era uma pessoa, era um guerreiro que odiava, que ele ia fazer tudo para matá-lo, tudo. E ele ficava com aquilo na cabeça dele, o ódio. Né? E, claro, outras pessoas se iluminavam por amor a Rama, né? Mas o ódio acabou que no finalzinho das contas, ele antes de querer matar, acho que era Rama mesmo, ele se iluminou. Porque tudo que ele fazia, ele ficava com a ideia na cabeça que era da grande consciência, né? Era um grande avatar, Ramadeva, não é? É Ramadeva o nome do principal, do avatar? É Ramadeva? Eu não sei. É Rama. Ramadeva tem lógica, Rama. seria Deus O avatar. Rama. Assim como Krishna era avatar, na época também tinha o Balarama e também tinha o Rama, né? Como avatar. E aí esse guerreiro que era um guerreiro muito poderoso, e ele era mau, ele era ruim, ele fazia vamos dizer assim, papel de vilão na vida. Não era bom. Ele tinha matado muitas pessoas que eram a favor de Rama. E aí ele acabou, do avatar, né? Acabou que ele foi iluminado no final. Uhum. Deu para entender? É difícil. Então tá tudo dentro da mente. Nossa mente pequena está dentro da grande mente cósmica. Então tá tudo sob o controle dessa grande consciência cósmica. Mas o que Krishna está restaurando, então? Roberta, eu entendi. Porque às vezes acho que fica muito mas eu acho que não tem o que você falou de adármico, né? Talvez esse conceito realmente não cabe. Se você vê a nota que tem na página 100, quando ele fala, nota 3, né? Quando ele fala assim, lá no comecinho do parágrafo, a preservação da moralidade comprometida com a revitalização e a preservação da moralidade dos bons costumes. Aí ele fala, sempre que há um declínio no cumprimento dos deveres religiosos. Então, o declínio, você está chamando de adármico, não existe. Mas não existe o adármico. Ele tem um declínio do que deveria ser um caminho, sei lá, próximo. Mas nunca está fora. Entendi. Mas nunca está fora. Entendeu? Sempre que há um aumento no exercício das práticas não religiosas, né? Eu renasço em cada era, etc. e tal, para a consolidação da religiosidade. É como se fosse, ele está lá indo aumentar a frequência do entendeu? Talvez isso seja... mas que não existe, porque senão você está colocando alguma coisa em contraposição ao Dharma. Boa, né? Rosana, muito boa isso. Sabe por quê? Eu acho que não existe. Que a gente sai de novo com o início da nossa conversa, que infelizmente não foi gravada, mas que está além do bem e do mal. Está acima do bem e do mal. Né? Então não existe eu contra eles. Não existe o diabo e o... Sei lá, qual que é o outro diabo, que não é o diabo, é Deus, não sei. Não existe, porque tudo é Deus. Muito bom, é uma coisa só.
né? Sim, A gente não tem exato. que ter medo de ninguém, não precisa temer ninguém, não tem que ter medo de que existe forças é, do mal. Existe maldade, sim, existe maldade, mas existe uma outra consciência suprema que é muito maior, muito mais amorosa, que engloba tudo isso, né? É. Tá tudo sob controle, né, Simone? A Bom, não gente aqui. nosso, não nosso, que diga-se muito de passagem, Aham. né? Não do nosso controle. A Então, nossa mente pequena não consegue compreender todo esse lila, toda essa dança cósmica. isso. Por isso que a Eu gente posso falar. faz, né, para a gente continuar no. Como é que você falou aí? Como é que é o nome disso? No Chitapranha. A gente tem que continuar. Tica, É, Sim. tica, praguinha. traguinha. Porque não basta também. Eu entendo o que você quis dizer, Sumai, porque não basta você chegar, você tem que permanecer, né? Essa que é a ideia que você quis dizer. Agora, só em relação, eu queria acrescentar, assim, sempre trazendo o sânscrito, porque a ideia, né, minha é sempre dentro do sânscrito. A questão do termo adharma, né, adharma, em sânscrito, o a aí, o a, né, a função é negar o dharma, função gramatical, vamos botar assim. Toda partícula, todo prefixo de negação em sânscrito, ele precisa ser compreendido como o que o Dilip chama de dupla negação. Eu não entendo muito de lógica, não, mas eu acho que tem isso dentro da lógica, dupla negação. Que é o quê? No que o Dilip me explicou, que eu entendo. É a ideia do não esgotar. Né? O adharma não é uma coisa oposta ao dharma. Ele traz essa negação do dharma, ele traz a ideia de que nenhuma ação vai esgotar o dharma. Nenhuma ação adármica, um adharma não esgota o dharma, entendeu? Assim, é difícil de entender isso, eu também não consigo muito não, mas toda negação em sânscrito, ela traz essa ideia do não esgotar. Né? Então, por exemplo, no nosso contexto aqui, a ação interessada, né, que seria kama karma, né, a ação interessada, a ação ligada aos prazeres. Existe a nishkama karma, que seria a negação de kama karma. Mas a negação de kama karma não elimina kama karma, ela ressignifica kama karma. Ela é a mesma ação, mas agora sem interesse. Então, essa negação não que é um dos grandes erros do Ocidente, né, dentro da interpretação do Gita, que é falar que, então, se é uma nishkama karma, assim, pode ser interpretada como uma não ação, né, porque eu estou negando a ação. Então, eu não tenho mais que fazer as coisas do cotidiano, né, eu tenho só que meditar, né, eu não tenho mais que fazer as coisas que têm relação com o prazer. Não, você faz, mas ressignificado. Então, né, essa questão do adharma, então é uma negação do dharma. É essa ideia do não esgotar. E eu acho que tem uma diferença. Um dia ele estava nesse assunto, eu não quis interromper porque não fazia parte, mas, por exemplo, nós temos duas palavras. A gente tem a palavra imoral, que é o oposto de moral, e a gente tem uma palavra amoral, ausência de moral. Ela não é o oposto da moral, é uma ausência. Então, o imoral, por isso que o ni é uma negação. Não, você entendeu? Aí Boa, são opostos. Moral e imoral são dois opostos. boa. O moral é uma ausência de moral. Ele não está nem um nem outro, né? Então, eu acho que a gente também deve fazer essa distinção. Eu não sei se o prefixo dentro do sânscrito, se unir, seria esse não, que daí complementa o oposto, uma coisa é oposta da outra, e às vezes o a como uma ausência de alguma coisa. Então, ele não dá para classificar de um lado e de outro. Então, né, por isso que a gente toma cuidado com algumas negações, né, que a gente faz, que às vezes não é negação, às vezes é ausência. Verdade. Bem notado, muito bem observado, sim. Essa palavra moral dá para a gente entender bem uma negação e uma ausência, né? Mas eu tenho dificuldade de encarar essa ausência. Depois tem que pensar sobre isso. Mas, Então, assim, por isso que eu não enfim, sei se existe um adharma, você entendeu? Eu acho que esse adharma não faz sentido, porque não tem uma ausência de dharma. o Existe, adharma, entendeu? aham,
Entendi. O Adharma Então, seria... Uma vez o Dilip deu o exemplo da metafísica, né? Assim, física e metafísica, vamos botar assim. Metafísica, ela não elimina a física, o físico, né? Ela é uma... Ela engloba toda a física, digamos assim. E vai além, entre a... Eu não gosto de usar esse além, porque o Dilip também não gosta, né? Então, assim, é difícil de pensar, porque, na verdade, eu acho que talvez, Rosana, o que a gente chama de amoral aí, não é a ausência, mas é assim, a coisa como ela é, sem a balança equilibrada, entendeu? Equânime, que não implica uma ausência, entendeu? Que aí você pode pensar como uma eliminação, né? Assim, porque se não tem mais julgamento de moral e amoral, você eliminou o moral e a moral, mas a ideia é que não é eliminar, a ideia é tornar equânime, né? O Dilip fala isso também quando ele fala do Sukha Dukkha, né? Sukha Dukkha, que é um Dvandva, é uma coisa só, digamos assim, é equânime em última instância, né? Mas quando a gente, neutraliza, né? Você está quando querendo dizer, então as coisas é, são neutras. entendeu? Aí é porque o Dilip sempre toma cuidado com esse não, com esse vazio, sabe? Assim, desse negar. Não é uma negação, né? É, É uma é, ausência. é, Talvez se encaixe nesse teu neutralizar, onde as forças estão iguais, é um zero, né? Mas não, ou infinito, né? ainda dá a impressão que não existe, né? É o vazio do budismo que é difícil às vezes a gente entender, que Então, o vazio assim, seja o mas todo, enfim, né? E o que mas que é entendeu, Sukaduka Roberto? Assim, mesmo, hein? eu para dar uma Tá. prazer, Eu Sofrimento. só Ah, tô dukkha. tentando Sukaduka é raciocinar. o quê? Prazer e o Sukha quê? Dukkha. Ah, tá. Sukha Dukkha. Sukha é prazer, Dukkha é sofrimento. Sukha Sofrimento. Dukkha é um composto que é prazer e sofrimento, numa palavra só. Então, é porque a ideia não é eliminar nem o prazer, nem o sofrimento. É equilibrar a balança, né, digamos assim. Mas então, eu estava querendo meio que analisar a palavra que a Roberta usou, né? Do Adharma. Eu não sei se faz sentido o Adharma, até não justificando o que o Dilip falou, mas tentando entender o que ele falou, né? Que talvez não exista, né? Um Adharma. Está tudo dentro do Dharma. Não sei. Aí acho legal essa coisa que a Sumaya falou de lila. É interessante pensar que é exatamente esse jogo que está tudo dentro e tal, mas ao mesmo tempo isso que você destacou aí, Rosana, aqui no comentário, né, que ele fala do declínio no cumprimento dos deveres religiosos, eu me lembro, cara, estudando o sânscrito, engraçado que o Dilip, ele cita muito Tomás de Aquino, mas eu vejo muito Santo Agostinho, e o Santo Agostinho, não sei, porque eu acho que eu sempre gostei muito mais do Santo Agostinho, já estudei mais ele, enfim, mas o Santo Agostinho, ele diz assim, num determinado momento, ele fala que Deus nunca está guardado aqui, obviamente eu vou usar os termos que ele usa, mas acho que vocês vão entender o que eu quero dizer. Que ele diz assim, Deus nunca se afasta de você, né? Quando ele vai falar sobre o mal e sobre essa ação que não é uma ação divina, mas ela é uma ação provocada pelo homem e que o que Deus faz é que reequilibrar a ordem do mundo com ações que aparentemente são mais, mas é apenas a justiça divina atuando, né, para reequilibrar aquilo que nós, né, desequilibramos. E aí, num determinado momento, ele fala sobre o fato de que pode parecer que algumas pessoas elas estão distantes de Deus. E, na verdade, não é que elas estejam, que Deus está distante delas, elas só não estão vendo Deus perto delas, né? E aí eu estava pensando aqui, né, nesse trecho que você falou do declínio dos cumprimentos, que ele vem, então, quando há esse declínio do cumprimento dos deveres religiosos, talvez tenha esse sentido de que você começa a não se dar conta dessa sua conexão Atma Brahma e etc., e começa a criar relações num mundo conectado, né, o apego, né, enfim, ou só o prazer, e aí, dado esse desequilíbrio,
equilíbrio, que é uma ilusão sua, e aí uma ilusão não, é uma ilusão no sentido daquele termo que ele usa, da sobreposição, né, de engano mesmo. E aí é a hora que Krishna vem para falar, olha, ô, queridão, tá? Né? Lembra de mim? Lembra, então, Eu não é nunca bem estive assim, longe. não. Ó, a vida não é bem assim, não. Ou então quando você está muito, também, eu falei aqui do muito, muito apegado, muito ligado ao prazer, ou muito ligado ao ódio, muito ligado a outras demandas aí que te desconectam dessa relação, ou da compreensão da relação Atma-Brahma, que, enfim. E aí, talvez seja o princípio máximo, né? Essa compreensão de que é um só, e aí ele vem exatamente para te dar um esclarecimento. E nesse caso, comunitariamente falando, né? Essa comunidade que Isso. está desordenada, que está não harmônica, não atenta a um princípio maior. Aí no finzinho ele fala lá, renasço, portanto, para a consolidação da religiosidade. Né? Então ele vem para falar assim, ó, gente, vocês esqueceram, mas está aqui, né? É o Cristo, né? Uhum. É o Cristo, Que vem né? para É salvar. o Cristo que vem e fala assim, vocês esqueceram, né? Olha aqui, vamos E é lembrar. importante também, além disso, tudo que vocês estão falando, a gente não esquecer só do lado do devoto, mas do lado também do avatar. Porque o avatar, ele é uma expressão da consciência suprema, mas existem outras expressões dele, para que a gente não caia no proselitismo, achando que uma religião é melhor do que a outra, que o Dilip sempre combate muito isso. Sempre, em todas as religiões sempre há pérolas, todas as religiões são pérolas no cordão da divindade. Então é importante que a gente lembre disso, que apesar, né, da gente estar do avatar agir de uma forma individual e coletivamente para que o Dharma se estabeleça, o sagrado esteja sempre latente, esteja sempre ali, né? É importante lembrar que não é porque é só Cristo que serve, só o que Cristo fez, Jesus fez o que serve, só Krishna fez o que serve, só Vishnu fez o que serve, só Shiva ou só Shakti, né? Porque todos eles são uma forma de expressão da divindade. Mas pensar assim é A gente não cai no declínio do proselitismo. cumprimento dos deveres religiosos. Isso também é um declínio. Exato, exato. A Tudo que a gente tem modernidade é um passado, declínio. e aí pensando em comunitário, Sumaya, e aí resgatando lá o teu problema inicial, tudo que a gente tem passado politicamente, toda essa loucura, né, de divergências excessivas, isso também é declínio do cumprimento dos deveres religiosos. Declínio, declínio. Gente, se vocês querem que eu fale, eu vou falar. Está havendo um novo proselitismo no neopentecostalismo. Essa aqui é a grande verdade. Já chegaram no poder aqui no Brasil e acho que também em outros países, só que eu não acompanho isso. E junto com a extrema-direita, eles estão querendo realmente retomar aquele proselitismo da idade das trevas, da Idade Média, né? Fazer igual o catolicismo fez, né? Que é declínio no cumprimento dos deveres religiosos. Qualquer Declínio. merda que der, assim, que você fala, porra, tá, claramente isso tá confuso, tá ilusão, assim, do sobreposição e, enfim, não é sobreposição, não é sobreposição. É o termo que ele usa? Superimposição ou sobreposição? Superimposição, é. Entrando pro egocentrismo, né? A Rita tá entrando pro O egocentrismo. egocentrismo também é um declínio. Vou ficar... É um declínio, claro que é. E Total. nessa frase aí que ele cita do Gita, ele usa justamente o termo, né? Que está adharmasya, adharmasya, adharma, só que está no geminativo. Aonde que tá? Aonde? Tem a frase em sânscrito embaixo, logo depois fala, Yada, dar. ó, Na yada, rota yada, 4 ou 3? Dharmácia, aqui. isso, yada, yada, hi dharmasya, glani bhavati bharata. Aqui, ó, yada, yada, seria, a Rosana já chegou nessa parte, yada, só para Verdade. dar uma aulinha de sânscrito aqui. Yada, tendo acontecido isso,
então aquilo. É um correlativo. Yada, tada. Provavelmente tem um tada lá na frente da frase. Estou ou um outro procurando também, porque, gente, que embaçado que esse Yadá e Tadá. E Yadá, quando achei. e no sânscrito, quando ele repete, assim, geralmente a ideia é enfatizar. Não é um yada, é yada, yada. Entendeu? Assim, Yadá e Yadá. Por o que ele põe narrado, dois? Ah, eu acho que a ideia é enfatizar. Eu não tenho certeza que eu não analisei a frase, mas geralmente é enfatizar. Por exemplo, quando você fala assim, de novo e de novo, sabe? Assim, sempre, sempre. É. sempre, sempre. Você está Tá, enfatizando. Então, não tá. é só de novo, é sempre, entendeu? Toda vez Toda que. vez Toda que. vez que. É. Por isso que o Dilip traduz aqui, ó, sempre que há, né? Então, assim, yada, yada, né? Ficou Esse bonito, ri Yadá, Yadá. é bonito, né? Não é só Né? yada, é yada, Yadá, yada. Yadá. É. Ri, né? Esse ri também é outra maneira de enfatizar. Esse é um certamente, de fato. Então, de fato, quando isso acontece, certamente quando isso acontece, então aqui ele está enfatizando mesmo, de duas Yadá. formas. Mas da onde que vem esse ri? Esse ri é um indeclinável, que é certamente, Ah, significa de fato, entendeu? Então, assim, é, é então, assim, é certamente, entendeu? Não é de fato quando isso acontece. Vamos lá. O verbo bhavati, é o verbo ser, o Dilip traduz como há, né? Existe. Há. Então, sempre que há, o Dilip põe assim, né? Bhavati aqui. Então, há o quê? Né? Sempre que há o dharmasya glanir, que seria declinação do aí dharmasya. Declinação de quê? Do dharma, tá, que é um genitivo, dharmasya. Então, tá, sempre que há a declinação do dharma, o bharata, esse bharata aqui é um vocativo. tá. Abhyutanam adharmasya tadatmanam srajamiyaham. Então, aqui, ó, até o tadá é uma frase, do tadá para frente é outra. Então, sempre que há alguma coisa, porque o yadá é assim, quando ou sempre que acontece isso, quando acontece, tendo acontecido isso, yadá, tadá, então acontece aquilo. Então, tadá é o então. Então, até o yadá é uma frase. Até o tadá é uma frase. Então, vou continuar, né? Que seria aqui a continuação da primeira frase. Abhyutanam adharmasya tada, né? Adharmasya. Então, sempre que acontece a declinação do dharma, abhyutanam parece também aqui provavelmente é um acusativo. Deixa eu ver como que o Dilip traduziu. Ó, Bharata, eu me manifesto. Sempre que há um aumento, ele repetiu a frase, né? Porque são duas aqui. Sempre que há um aumento no exercício das práticas não religiosas. Então, abhyutanam seria o aumento. Sempre que há o quê? Acusativo. O acusativo é abhyutanam. É um acusativo, provavelmente, de abhyutana. Então, sempre que há o quê? Abhyutanam, que ele traduz como o aumento. O aumento de quê? Do adharma. A Darmácia. Então, sempre que há o aumento. Então, são duas situações, né? Sempre que há o aumento O do declínio do Dharma e o aumento aumento das práticas não. Na verdade, ele traduziu como uma frase só, né? foi, né? É, Exatamente. Aí ele põe então, né? Tadá, Dharma. então. O Dilip não deve colocar isso, porque esse aqui é muito ao pé da letra. Tadatmanam, aqui tem um sand, né? Tada atmanam. Atmanam é acusativo. Srajami aham. Esse- Então, o Dilip traduz como que eu me eu, aham, manifesto. sou eu, É, né? É o sujeito da frase. Eu eu me me. manifesto. Aham. Eu me manifesto. Esse eu é o Atman também, né? O Dilip condensou aqui, mas ao pé da letra seria eu me manifesto Por mim mesmo, né? por Bom, mim mesmo, mesmo, mais ou em menos mim mesmo, sei em lá, mim. ótimo. Em mim seria É locativo. que daí fica, se põe ao pé da letra, fica muito, Que aí muito tem que. estranho. E a Ram é só o Krishna.
Só Aham. pode falar até, não sou É só o crush. Krishna. Crush? Não. Ai, gente. A gente tem... Então, assim, para não ficar, né, preso ao sânscrito aqui, é só para... A ideia era mostrar que ele usa a dharma aqui, Roberto. Ele usa um genitivo, né, a dharmasya. E ele usa para falar disso aqui, né? Aumento no exercício das práticas não religiosas. Isso, ele Aí traduz a dharma como não religioso. é, E aí se a gente continuar agora, a gente vai compreender nos próximos parágrafos como que o Dharma está no Mahabharata e como que está no Bhagavad Gita. Como ele acontece, coletivamente e individualmente. Então, Vamos lá, gente, vamos então, ler. tá. E a outra nota que ele põe aqui, a nota 4, já que é importante essa nota, ele põe no ação desinteressada ou desapegada, né? Exercício da ação desinteressada ou desapegada, ele põe essa nota. Vamos ler ela aqui, porque pelo jeito é importante, né? Então ele põe, isso é explicitamente declarado no declinar do Bhagavad Gita. Aí a citação, isto que te foi ensinado não deve ser ensinado àqueles que não praticam austeridades, àqueles que não são devotos, àqueles que não prestam serviço, àqueles que falam mal de mim. Aquele que transmitir com suprema devoção estes ensinamentos para aqueles que são meus devotos, esse, por certo, chegará até mim. Ele está falando que Pré-requisito, né? não é para O qualquer um. pré-requisito. Não é para qualquer vocês sabem que eu fiquei pensando aqui eu sei, a Samaya falou da gente ir, mas é interessante a gente pensar no que significa esse religioso aqui, né? Porque ele fala de uma aproximação e afastamento, né, com relação aos deveres religiosos. Então, o que é religioso? Né? O que se encerra dentro dessa prática? Porque, com certeza, e aí essa nota 4 comenta algumas dessas características e que claramente se afastam do que a gente entenderia como sendo um religioso, né, de modo ocidental e tudo mais. Acho interessante isso. Lá na introdução do Religioso ou o livro, que é religião? Aqui, como ele fala de deveres religiosos, né, acho que fica tudo inserido, o religioso, ou né, até mesmo religião, né, isso precisa ser esclarecido. Eu acho assim que para que a gente entenda o que significa de fato, em última instância, o tal do Dharma. Né? Se estar numa conexão com esses deveres religiosos, o que é isso exatamente, né? Religioso vem de religião, religião vem de religar, e religar ao divino, né? Ao sagrado. a Então, introdução, esse aí que pode é o falar. problema. É porque na introdução do livro, o Dilip define o que é religião para ele nesse livro. Ah, show. Lá na página 15. Assim, não Você para ele. decorou esse livro, é? Ele diz que sim, que ele sabe de trás para frente, de frente para trás. Inclusive, estou anotando todos os erros do livro para mandar para o Dilip. Fala, Dilip, a próxima edição aí já está... Tá de Tem vários sacanagem. erros, tem Mentira, vários. Pablo. Não, eu gosto de fazer isso. Daí eu falei assim, eu já peguei um erro do outro livro dele, de sânscrito, eu falei, não sou eu que vou falar agora, não. Não, mas você falou, eu lembro de do Eu falei material que de tinha um monte de cara. erro de sânscrito, eu falei, gente, não é possível, será que eu que estou entendendo? E aí mandei para ele, todas as palavras em sânscrito estavam faltando diacrítico, faltando... Ah, mas é chato você pegar Ai, erro mas eu achei assim. muito maneiro tu ter feito isso, assim, pô, muito maneiro Nossa, não mesmo. vou fazer Eu ganhei mais. uma moral com Mesmo a ele, com certeza. tradução, Orgulho! Minha não, E amiga, ela mesmo nem a estava em aula tradução. ainda, hein, na época. Você sabe que um dia você é pedra e um dia você é vidraça, né? Então, não. Mesmo no livro lá que ele traduziu, do Gavin erro, gente. Gavin De português lá. Nossa, isso me dói, assim, sabe? A hora que eu vejo aquilo me incomoda. Eu vejo o primeiro, eu passo direto, e depois eu vendo o segundo, terceiro, daí eu não me contenho, aí eu tenho que falar. Quem revisou esse livro aqui foi o Bruno, né? O Bruno estava no final do doutorado, gente, assim, pedindo pelo amor de Deus, Dilip, me deixe em paz. Não aguento mais.
Eu É sei que eu porque se é conversei com ele, tarefa doutorado sua, é você deixa pesado. passar sem querer, por isso que eu estou falando. É, Se você não está com compromisso de revisar, você acha o erro porque você está completamente. Agora, se você tem aquele compromisso de achar problema, nossa, aí não, então não Aqui, gente. quero esperar. Então, sobre a pergunta da, da Roberta. É na página 15, assim contextualizados esses conceitos Ó, primeiro, enquadram-se. segundo. Onde é que está exatamente? Assim que você falou? Ah, Assim, assim contextualizados aqui. assim contextualizados, esses conceitos enquadram-se finalmente numa organicidade necessária, que é constitutiva de outros tantos níveis de mesmo empreendimento soteriológico, ou seja, de salvação. O primeiro, a religião, que aponta um Ai, gente, sentido aí eu não lato. estou achando isso, eu não sei onde vocês estão. Final Eu do dei para primeiro você. parágrafo. a gente Ah, não precisa ler o embaixo. parágrafo todo, eu acho, Sumaya, para compreender. Mas ele fala de religião lá de Não, mas cima, a gente já questões conhece esse conceito. instrumentais de religião e filosofia. Olha Ele lá, já o começa. primeiro, religião, aponta em sentido lato e, por contraste, como a condição mundana para o processo transformacional como um todo, e, em sentido estrito, para o nível introdutório desse mesmo processo, ao passo que o segundo, a filosofia, aponta para o nível de aprofundamento marcado pelo cumprimento de requisitos iniciáticos, que conduz à realização do sentido essencial do primeiro. Ele falava isso várias vezes, já falei isso várias Tá? vezes. Não, a definição tá mais em cima. Mais em cima. Tá escrito aí, ó, de forma geral, ainda nesse parágrafo, mas lá em cima, de Uhum. forma geral, aí ele vai definir aqui, ó, religião aponta para uma estrutura performática de pertencimento comunitário, marcada por codificações de ordem moral, ritual, doutrinária, mitológica e iconográfica e que possui como substrato constitutivo um princípio ontológico que habita e reúne a totalidade dos seres. Aqui sim. Entes, Sim. Então, é isso que ele chama de religião. conceito de religião. Ótimo. É, não é conceito, é uma contextualização que ele faz. Ele escreveu É isso, uma conceito de religião. é uma instrumentalização do termo religião, porque, na verdade, acho que esse termo religião lá na Índia não deve nem ser usado. Deve ter outro termo que eles... tradição, entendeu? A gente que chama de religião. Então, ele contextualiza esse conceito assim, o que é mais próximo que a gente chama de religião, que é isso aqui. É, não do que a gente chama, né? Ele usa o termo religião para poder falar a nossa língua. É mais ou menos essa. Na introdução ele explica mais ou menos isso. Mas então é isso, Roberto. Não é ótimo. E aí é legal porque ele começa exatamente falando do pertencimento comunitário, né? Então olha que interessante, né? Que no Ocidente, o quanto a gente tem problema com essa noção de pertencimento comunitário e o quanto isso seria aqui adármico, né? O adármico seria Assim, incondicional. adármico. Por que adármico? Não, não Longe de agir em práticas prol da comunidade. religiosas. Não agir junto com a comunidade, em prol da comunidade, pensando em comunidade, agir de forma egoísta, né? Então seria isso E adármico, aí, né? exatamente, responde ao restaurar do Dharma comunitário lá que o Krishna vai fazer. Perfeito. E é essa ação que ele chama de não religiosa, né? É aqui, que é adármica. Ele chama, por isso que ele põe não religioso nesse sentido. Tá Não, ótimo. né? Não em conformidade com a comunidade, com isso tudo aqui que ele cita, o conceito de religião. É no universo, né, gente? Porque assim como é no micro, é no macro. Se você sabe trabalhar no micro, você vai trabalhar no macro, né? Bem legal isso. Então, vamos seguir. Agora, a parte... Vamos. Então, acabamos de falar de Avatara, explicou o que é o Avatara. A gente... E agora ele vai falar sobre as características do Mahabharata e do Bhagavad Gita. né? Número 3. Agora, gente, assim, só uma perguntinha. E quando a gente não tem um Krishna por perto, hein? De novo, volta à história do mestre, você entendeu? Porque aqui o Arjuna, ele tem os pré-requisitos. Aí você não se preocupa, porque quem procura o mestre, quem acha o mestre não é o discípulo. É o discípulo, não é o discípulo que acha o mestre, mas é o mestre que acha o discípulo. Não se preocupe. Quando você está você pronto, já o mestre pronto, aparece. o mestre vai estar, esse já não apareceu, né?
significa que a E gente não sabe está que passando, é isso. eu fico pensando aqui, né, de novo voltando naquele contexto do início, que eu lembro que você falou aí, é porque eu ouvi o mantra, eu acho que você sentiu muito só, mas talvez, e você falou das suas amigas, talvez elas fossem a representação do mestre que era possível ter naquele momento, né? Pode ser, pode Então, ser. assim, sempre aparece de alguma forma que a É, gente porque não o identifica. reconhecer, né, esse mestre, não, às vezes a gente tem uma ideia meio pré-formatada, né, que ele vai vir de barbinha comprida, cabelinhos brancos. Sábio, né? Super sábio. E às É, vezes vem das formas que a gente não imagina numa criança. é, Nossa, eu trabalho com adolescente, gente. Às vezes eles. Nossa, mãe do céu. Às vezes eles fazem coisas incríveis, dizem coisas assim que você fala, porra, eu nunca tinha pensado nisso. que bom, Pode né? estar em qualquer lugar, isso é muito lindo também, né? É, isso é Boto bom. e proto. Oi? Tá? Boto e proto. Em entes separadamente e de uma forma geral. Sinais na natureza, acho que quando você está preparado para ver, É, você pode vê. ser uma criança, pode ser a natureza, pode ser uma pessoa mais velha, pode ser alguém que você conheceu na fila do ônibus. É, não é, você falou da natureza, né? Pode ser simplesmente observar o movimento de como as coisas estão se dando, sabe? Você perceber para onde as coisas estão indo e falar, caramba, olha só como é que o que parece muitas vezes a sincronicidade, né? Esses movimentos, isso tudo também é mestre. É mestre, né? Não é? Boa, boa. É. Então tá em todo lugar, né? A gente que não percebe. Atenção é o que falta, É, exatamente. Sempre a atenção. E aí a gente volta aos processos meditativos, né? Da é, atenção. É, E é é. até muito legal falar isso com vocês aqui agora, porque eu estou no momento da tese em que a atenção, eu estou exatamente entendendo que o Nietzsche propõe a atenção ao corpo. Mas agora, falando aqui com vocês, eu não preciso dar atenção só ao corpo, ao meu corpo que eu estou habitando, né? Mas se eu, e é o que ele vai falar que tudo é corpo, se eu estou atenta ao mundo, eu também estou atenta ao corpo, porque o mundo também é um corpo. Então é isso, é atenção a tudo. Obrigada, gente. é o, Muito bom. A gente não falou nada, né? Como se a gente tivesse falado alguma É, coisa. Você falou tudo a gente não sozinho. fez nada. Muito bem, a gente só estava aqui ouvindo. Mas vocês trouxeram, né? Tudo nos trouxe a esse momento. é o- já leu O Corpo Tântrico? Não. Tem muito a ver. Eu lembrei dele aqui, não sei porquê, mas o Dilip deu ele como referência quando ele ensinou o tantrismo pra gente. Ele fala que o primeiro passo para você entender o tantrismo é entender o corpo tântrico. Que o corpo tântrico não é esse corpo aqui. É o universo, é o cosmos inteiro. Tudo é corpo. Tudo, acho que tem muito a ver com o que você está falando. Nossa, eu vou sair Então, dessa aula, eu vou até anotar para não esquecer isso. eu Importante. vou te mandar. Você não fez o tantrismo, não, né? O curso quando ele Não, ensinou o tantrismo. infelizmente. Vou te mandar a bibliografia, de repente dali você vai te ajudar em alguma coisa aí, né? Então vamos lá. O 3 aqui agora, da página 101, né? Considerando acima exposto, podemos afirmar que a vitalidade sagrada do Bhagavad Gita envolve a instauração de um momento de ruptura existencial, que define um antes e o depois, e cujo diferencial está marcado por um diálogo reflexivo radical sobre a existencialidade sofredora de Arjuna, tendo como mestre e orientador do processo o Avatara Krishna. Né? Então, pode continuar? Precisa comentar? Acho que pode ir. Pode ir, né? O momento de reflexão que instaura o diálogo do Bhagavad Gita entre Krishna e Arjuna abunda em simbolismo. Ainda que analiticamente distinto da ação guerreira propriamente dita, ele se instaura como concomitância substantiva dessa mesma ação. Em outras palavras, trata-se de uma reflexão que se dá no interior mesmo da própria ação.
ao invés de apontar para um não fazer, ela projeta uma mudança qualitativa dentro desse mesmo fazer. É aquilo que a gente estava falando, né? Do Nishkarma, ele deve falar disso aqui depois. Que você vai fazer a mesma coisa de uma forma diferente. A Literatura, a gente dá o liminaridade. nome disso de sair da narrativa e voltar de digressão. Você vai para o passado, para o presente, para o futuro, ou você para a narrativa momentaneamente para desenvolver uma outra, isso é digressão. Então, ó, a liminaridade em que trafega o sentido maior do Bhagavad Gita, urdida na interseção entre constituir, por um lado, subseção do Mahabharata, narrativa épica comprometida com o Dharma, e de outro, narrativa de transição intrinsecamente comprometida com moksha. Então, sugere que a distinção entre ambas as demandas existenciais envolvidas não se funda essencialmente numa diferença de objetos de relação, mas numa diferença de qualidade dessa mesma relação. Em outras palavras, moksha representa, no horizonte do Gita, o sentido profundo de todo o Dharma, isto é, o sentido profundo de toda a ação humana. A passagem de um para o outro, né, não se dá através de uma substituição formal de ações, como, por exemplo, na substituição da ação cotidiana pela meditação reflexiva, ou ainda na substituição deste mundo por um outro mundo. A transição em tela instaura o exercício imperativo da meditação reflexiva concomitantemente ao exercício da própria ação cotidiana, visando a transmutação do Dharma enquanto ação interessada, que é representada pela expectativa de aquisição privativa de objetos atinentes à sexualidade, à riqueza, ao poder ou a uma vida futura, um paraíso, né? Então, para o Dharma, enquanto ação desinteressada, que resulta do descentramento do ego, e sua subordinação plena à consciência totalizante da realidade imanente e transcendente de Krishna. Então, Que bonito, né? Consciência total Ó, da realidade imanente e transcendente de Krishna. Isso é muito bonito. eu achei lindo, mas eu acho que a gente deveria começar semana que vem desse ponto 3 no início. Porque é que tem falar muita de- coisa. resumidamente, o que ele está dizendo aqui é que o Bhagavad Gita, né, ele está enfatizando aqui que ele tem essas duas dimensões, né, do Dharma e do Moksha, que elas se dão ao mesmo tempo, que na verdade o Moksha não é um abandonado Dharma, mas um ressignificado Dharma. Não é um abandonar as ações cotidianas, mas um agir na ação cotidiana Forma a de forma atingir diferente. o moksha. De forma a atingir moksha de forma diferente, né? E ele acho que parece que ele tenta tirar muito aqui essa ideia de que o iniciado vai se retirar do mundo, vai para a caverna. Eu sempre lembro uma frase que ele usa na aula dele, né? E faz muito sentido, porque na prática do yoga a gente vê muito isso. Ele fala: se tirar uma foto de cima, ninguém sabe qual a diferença do asana para outro. Então, ele está fazendo a mesma coisa, né? E no yoga, a mesma coisa. Um dia, um professor mostrou uma foto de alguém fazendo um asana, e aí ele falou assim: ele está fazendo yoga? Aí tu falou: tá. Ele falou assim: não, a gente não sabe se ele está fazendo yoga. Então, quer dizer, não era o que a gente estava vendo, né? Porque não é o que se faz, e sim como se faz, né? Exatamente. Em si, né? Então, e eu repito isso 500 vezes. E lembro sempre do Dilip falando também isso. Se tirasse uma foto de cima do Arjuna, a gente não tem diferença entre o Arjuna e os outros guerreiros, né? A não ser a forma que se faz. Isso para mim é extremamente marcante, porque a Roberta no dia a dia dela, né? A Sumaya no dia a dia, então não é mudar nada, mas é como a gente faz as coisas, né? Então, acho que isso É o sentido das coisas. Qual é o sentido de estar fazendo aquilo? por que você está fazendo, né? Se tem interesse ou não, e é você com você, né? Porque ninguém está ali dentro. Então, por mais que tenha um mestre,
é você com você, entendeu? O mestre, ele não está dentro de você. O mestre, ele encaminha, Sim, ele te... claro que ele tá. Oi? Eu acho. Não, tá, mas eu digo assim, o que está guiando o seu motivo, o que está te motivando, né? Pode ser o mestre, pode ser tudo, mas é você com você, não é a sociedade, não é o resto, é você com você, entendeu? O quanto tem de sinceridade nas ações, os motivos que você está fazendo, é só com você. Claro que daí vem o reflexo das ações, né? Aí acho que É, aparece. Eu acho legal a invisibilidade disso, né? De repente, você só se você tiver olhos para ver, é que você vai ver esse modo de É, agir diferenciado. na verdade, eu acho que é um passo antes, Sumar, é o quanto a gente tem de sinceridade com a gente, entendeu? Né? Às vezes eu falo na minha aula, eu falo assim, vocês não têm que seguir o que eu estou falando. Se a mente de vocês está pedindo para voltar, tem uma cisão aí, então não fica, não permanece na postura, volta, né? Porque se você está lá só porque eu estou falando que é para você ficar, tá errado. É o quanto a gente é sincero com a gente, entendeu? E, enfim, eu falo para os meus alunos, você vem fazer yoga por causa de quê? Para mostrar para a sociedade que você faz ou o que te faz bem? O quanto que te faz bem, né? Qual é o objetivo daquilo que você está fazendo? Então, Mas ao assim, mesmo tempo, Rosana, até é legal você dar o exemplo da própria da yoga, que muitas vezes o professor me fez ir a lugares que eu achava que eu não podia. E aí eu achei muito bacana dentro dessas orientações que a gente tem, né, do quanto o mestre ele vê mais do que o aluno, sabe? Então, assim, você ali naquela posição, você para gente, aluno, você está vendo, quando você confia, e foi isso que eu comecei a aprender com o meu professor, a confiar em quando ele fala para mim, vai, ou dá uma empurradinha no meu corpo para algum lugar que eu falo, não vou, e ele fala, você vai, e eu descubro que eu vou, sabe? E eu falo, caraca, isso é incrível, né? Isso é muito legal, essa confiança, né? Esse fluir entre discípulo e mestre. mas de qualquer forma, o mestre só aponta, né? Ele só mostra. Se você não quiser ir, tem aluno que fala assim: ah, mas Ah, não, é. de me machucar. E eu falo assim: então não vá. Entendeu? Às vezes eu vou, ah, não, eu tenho medo, então não. De novo, assim, ó, eu sinto Sim, sim. mais, mas se às vezes o aluno falar, ah, não, eu tenho medo, eu nem tento porque eu tenho medo. Eu falo, então, tá bom, o que que eu posso dizer? Vai, do mesmo jeito? Às vezes não, né? Então, percebe, ainda é só com você, né? O mestre só encaminha, tipo assim, você pode mais. É, então, foi isso que eu comecei a aprender, a confiar no meu mestre, a ver que ele sabe mais do que eu e que eu posso confiar no que ele diz, né? Que ele não vai me botar em furada. e no fim das contas, no fim mesmo das contas, você vai se tornar o próprio mestre, né? Assim, você vai se fundir com o mestre, né? É, E Que é o você amor sabe, no final Pablo, das contas, né? que outro O dia você reencontro. repetindo as falas do Dilip, né? Para mim foi exatamente o exemplo claro do mestre fundido com o discípulo, né? Você pode repetir literalmente o que o teu mestre disse, que isso não é um plágio, isso é o mestre em você. É, que Isso e é é bem bonito. legal quando legal. vem de forma espontânea, né? Assim, você fala, é porque você lembra mesmo daquilo. Esse lembra, né? É, Porque aquilo faz sentido, né, para você, aquilo. faz, de alguma forma aquilo passou a fazer parte de você, né? E, É, é seu também agora. Ah, eu lembro sempre do Dilip falando desse final desse amor, né? Que esse amor é um reencontro, né? Então, elimina o dois, assim, é um reencontro que é espontâneo. Então, aí o Dilip fala, como é que é? Eu guardo algumas coisas assim, porque eu fico refletindo também no que ele fala. É que amor você não escolhe, né? Você reconhece. Aí, e é esse o final, né? Você vai acabar Que se lindo. reconhecendo no mestre, né? Eu sou você também, assim, nós somos a mesma coisa. Né? E isso deve ser muito bonito, né? Deve ser muito bonito. Então, é isso, não sei. Ah, muito bom, gente. Sempre muito bom. Ui, chutei o computador. Então tá, No gente, é final, Muito você vai se bom. quinta-feira, né? reconhecer. Né? Bora, né? Enfim. É, Segunda-feira tamo junto.
Vai ter jogo segunda-feira, não? Não, é Vai. sexta. Vai, mas é 4. Tem jogo na segunda também? Se o Nossa, Brasil o passar jogo? se o Brasil passar em primeiro, que a tendência, Que vai. que vai, ele joga já na segunda-feira. 4 horas. Acho que é 4 horas, se não me engano. Tá. Ah, meu Deus. Aí, assim, se vocês quiserem, não sei, se vocês quiserem, dá para fazer. Não, dá, super dá, Pra gente. gente encerrar Dá aí. umas 3 é tranquilo. Precisamos retomar, senão a gente Também tá. acho. É, Eu, por mim, tá tranquilo. Eu vou assistir em casa mesmo o jogo. Não vou trabalhar no dia. Então, a gente deixa marcado segunda, mesmo horário. tá ótimo então, Né? gente. Então tá. Eu vou começar uma Então, sessão de fisioterapia, aí talvez eu tenha que sair um pouquinho mais cedo, mas eu tá bom. Melhora, Sumaia. Essa manhã tá meio... É. Eu também tô um Melhora, pouquinho gente. resfriada, mas ela tá bem. Papo É, com a garganta, conheci é todos. tempo, né, gente? Tá meio... Bom, não sei, aqui tá